Municipal de Saúde para ter um recurso extra para atender muitas vezes essa emergência, do apoio às famílias desabrigadas. O primeiro ponto é atender as famílias, essas famílias é o ponto de atenção especial. O segundo ponto é fazer a recuperação. Você não pode deixar ali as rodovias interditadas, então nós estamos apoiando nisso. E o terceiro caminho é a recuperação, que é onde teve realmente uma ponte caída. Nós estamos aí fazendo projeto para fazer lá em Jardim mesmo. Nós tivemos uma ponte daquelas, muito parecida com aquela de Guia Lopes da Laguna, que rodou com enchente. Tem uma em Jardim também que caiu com enchente, quer dizer, ponte mal feita, serviço mal feito. Agora a gente vai ter que fazer lá uma nova ponte, uma reconstrução, com um projeto como essas que nós já viemos fazendo. Hoje, se você pensar, nós vamos atingir mais de 100 pontes de concreto ainda esse ano, mais do que tudo que foi construído nos últimos 40 anos no Mato Grosso do Sul, fruto de um trabalho, de um planejamento. Então, eu vejo que com toda essa chuva que foi intensa e prejudicou muito, o Estado está presente nos mais de 20 municípios hoje que estão com problemas, apoiando os municípios, levando equipamentos e atendendo para que nós possamos auxiliar nessa reconstrução e na recuperação. Nós sabemos, governador, da sua preocupação e também dos investimentos na área da segurança pública. O governo federal anunciou para hoje a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Qual a importância disso para o Mato Grosso do Sul? E, claro, ao mesmo tempo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses 3 anos na área da segurança pública, o que é que o governo do estado de Mato Grosso do Sul investiu nesta área. Olha, nós fizemos o MS Mais Seguro. Se você olhar indicadores, é importante a gente falar sobre isso. O Brasil, nos últimos anos, explodiu a violência no Brasil. No Mato Grosso do Sul, além de fazer o chamamento dos novos policiais de concurso, foram mais de 1.800 novos policiais que entraram nas nossas forças policiais. Fazer um trabalho de planejamento, de organização. E mais de 100 milhões em equipamento. Viatura, colete era todo vencido, nosso armamento era obsoleto, nossos radiocomunicadores eram atrasados, as pessoas interceptavam a comunicação da polícia. Hoje nós temos vídeo monitoramento, equipamento novo, viatura nova, coletes todos novos para as forças policiais, armamento de primeira linha para as nossas polícias e um sistema de inteligência que, se você olhar no ano de 17 principalmente, quando o resultado desse planejamento e desse trabalho funcionou bem, enquanto explodiu a violência no Brasil, o Mato Grosso do Sul melhorou vários indicadores, mesmo sendo um estado fronteiriço. Eu tenho criticado o governo federal pela omissão com as nossas fronteiras. Eu acho que parabéns ao presidente que interviu no Rio de Janeiro. A gente fica com dó, né, do carioca lá, das pessoas. Agora, vai resolver o problema, combater tráfico de droga e arma lá no morro do Rio de Janeiro, sendo que a entrada dessa droga está aqui na fronteira, com Brasil, Bolívia, Paraguai. Então, eu acho que às vezes a gente vai ficar enxugando gelo. Criar mais um ministério, eu acho que tudo bem, criou o ministério, mas não precisaria, se tiver boa vontade, o próprio Ministério da Justiça poderia cobrir essa lacuna. Eu acho que ficar criando estrutura administrativa encarece o setor público, muitas vezes na atividade meio, e não vai na atividade fim. O que nós precisamos? É policiais na fronteira. Então, faz o adicional de fronteira para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária e a Força Nacional e faz uma blindagem na fronteira. Se você entrar nas fronteiras do Brasil, elas estão escancaradas. Qualquer cidadão entra aí pelo Paraguai, pela Bolívia, ou qualquer outro país que faz fronteira com o Brasil, isso os governadores têm um eco de ressonância nisso. Nós fizemos um documento, eu entreguei ao presidente Michel. Então, eu espero que o Ministério da Segurança faça a sua parte. Se você olhar as apreensões de drogas no Mato Grosso do Sul, eu vou falar só do DOF e da Polícia Rodoviária, que é a nossa polícia. Nós praticamente dobramos. O ano passado nós fizemos apreensões de 427 toneladas. No ano de 2015 foi 227. Quer dizer, 200 toneladas a mais de drogas apreendidas pela nossa polícia. Então isso é o trabalho do nosso esforço. Agora, sozinho fica difícil. Então, eu acho que o presidente, criando o Ministério hoje por medida provisória, precisa focar para as fronteiras do Brasil uma blindagem
e ajudar os estados com recurso financeiro para estruturar ainda mais as polícias. Nós aqui fizemos a nossa parte. Eu não sei se acompanhou no Rio de Janeiro, o investimento na segurança, investimento não chegou a R$ 1,5 milhão de reais. O que é investimento? Comprar arma, comprar fuzil. Não é nada, né? Não é nada para um estado como o Rio. Nós investimos no Mato Grosso do Sul, que é um estado que passou pela mesma crise que o Rio de Janeiro passou, 100 milhões de reais recursos próprios. Nós tiramos isso da economia ali, daquela de segurar a despesa para poder, senão aqui também teria explodido a violência. Nós seguramos um pouco. Agora, se tiver o apoio do governo federal, blindar as fronteiras, eu acho que a gente avança bastante, melhorando ainda mais a segurança da nossa população. O governador, o estado de Mato Grosso do Sul, como o estado de Mato Grosso, são os estados que mais têm presos federais, né? Os chamados presos federais é o traficante, o contrabandista, sobretudo o contrabandista de arma e tal. O Mato Grosso do Sul tem uma ação judicial para tentar reembolsar gastos com esses chamados presos federais. Você acha que é possível o Estado, né, ter um plano, ele, o próprio Estado, administrar a sua segurança pública nas fronteiras com recursos federais? Ou seria necessário ainda, além dos recursos federais, o recurso material e tal? Olha, Sérgio, se nós tivéssemos o recurso financeiro, mesmo se for transferido pelo governo federal, nós já temos uma polícia de fronteira que é extremamente eficiente, que é o DOF. O DOF faz um bom trabalho. Se tiver mais recurso, o que a gente faz? Coloca mais policiais no DOF, mais viaturas, mais presença do DOF, da Polícia Rodoviária na fronteira. Agora, nós não podemos arcar sozinho com essa responsabilidade que é federal. Qualquer país do mundo, se você viajar pelo mundo inteiro, qualquer país do mundo cuida das suas fronteiras. Você entra, eu entrei esses tempos, ano passado, na Argentina, e entrei ali 400 quilômetros pela via rodoviária, eu devo ter sido parado por umas 4 barreiras da Polícia Federal Argentina, do Exército Argentino, revistando o carro, olhando, pedindo documento. Você adentra na fronteira do Brasil aqui, raramente você é parado. Então, se vier recurso, a gente aumenta o DOF. Esse dinheiro que você falou dos presos do tráfico, que são os presos que estão sob a nossa responsabilidade, o sistema prisional do Mato Grosso do Sul tem 7.800 vagas e nós temos 15.600 presos, sendo que dos 15.600, 7.344 são presos do tráfico. É esse que é preso com a droga, com a arma, mas quem que paga essa conta? É nós, povo sul-mato-grossense. O que nós fizemos? Não é justo. Nós fomos ao Supremo, esse processo está com o ministro Luiz Fux, que é o relator. A União tentou tirá-la do Supremo, o ministro não aceitou. E eu acho que é impossível nós não termos uma decisão favorável ao Estado. A responsabilidade dos presos do tráfico é federal. Mas o governo federal não construiu os presídios federais. Só tem 3 no país, construído desde que a lei foi instituída, que é uma lei de 1960. Mas nós também não podemos ficar com a responsabilidade, tirando um dinheiro do povo sul-mato-grossense, para cuidar desses presos que são federais, do crime, do tráfico. Então, eu acho que essa ação ela pode prosperar, tanto que quando nós entramos, outros estados já entraram junto, o Acre já entrou junto, Rondônia já entrou na mesma ação nossa. Por quê? Porque é impossível os estados brasileiros pagarem uma conta que é de responsabilidade do governo federal. Governador Reinaldo Azambuja, nós estamos falando da área de segurança pública. E aí eu recebo aqui vários WhatsApp, nós falamos que a população poderia participar. Vários perguntando a respeito de concurso da Polícia Militar e Bombeiros Militar e outros, se vai convocar os concursados da GPEM, cerca de 1.000 aprovados. Olha, os da GPEM, aqueles que tinham vagas garantidas, nós chamamos todos. Certo. 425 já foram chamados. Então, aquele edital que tinha as vagas abertas e que foram aprovados e treinaram para isso, todos já foram chamados, já estão todos trabalhando. O que eles falam aí? Aqueles remanescentes, né, que não tinha vaga garantida, isso aí vai muito da necessidade do Estado. É possível que a gente possa fazer uma nova convocação? É possível, isso dentro da possibilidade. Concursos da Polícia Civil, delegados e agentes, já está finalizado. Nos próximos dias nós já devemos dar posse a esses que passaram. E autorizamos
Agora, dentro de um planejamento, nós vamos fazer concurso de polícia civil, militar e bombeiro militar durante todos os anos. Por quê? Porque o Estado fazia um grande concurso, Marquinhos, e aí, quando saía, aposentava todo mundo de uma vez. Quando veio agora essa pressão da Previdência, nós perdemos aí inúmeros policiais que foram para a reserva. Então, nós agora entendemos, e a Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança, fez um planejamento, durante 10 anos a gente fazer concurso todos os anos, porque aí você tem uma leva de policiais que adentram ao serviço público todos os anos, e quando lá na frente, 25 anos daqui para frente, forem aposentar, você não tem aquele volume enorme de policiais aposentando. Então isso é um planejamento. Sim. Já autorizamos o edital da Polícia Militar e dos Bombeiros, deve estar publicando nos próximos dias o edital do concurso, e nós vamos fazer para fortalecer. Mas junto com isso, a gente criou, através de lei estadual, o chamamento dos policiais da reserva. Então, aquele que já está na reserva, que já aposentou, já ganha aposentadoria, pode voltar ativa recebendo 30% de salário a mais. Ele recebe o que ele tem da aposentadoria e nós ainda pagamos 30%. Isso fez com que a gente criasse uma oportunidade de trazer alguns novos policiais. Então, é uma alternativa que o Estado achou, porque um concurso público demora. Até você fazer o edital, as provas, o curso de formação, talvez demore um ano. Então, nessa lacuna de tempo, o Estado achou uma alternativa, que é o chamamento desses policiais da reserva, pagando um valor para fortalecer ainda mais as nossas forças de segurança. Governador, além da segurança, né, a saúde é outro ponto crucial, onde a população aponta aí necessidades de melhoria. A caravana da saúde, né, que o senhor implantou, uma bandeira do seu governo, agora vai entrar numa nova fase. Olha, Carmen, a caravana ela foi extremamente importante. A gente sabe que tem pessoas até que criticam a caravana, mas a estrutura de saúde do Estado, ela era extremamente centralizada na capital. O que nós fizemos da regionalização, só para as pessoas entenderem? Tudo vinha para Campo Grande. Hoje nós temos um hospital regional em Ponta Porã funcionando. Nós temos um hospital regional em Coxim funcionando. Quem fazia hemodiálise na região norte vinha para Campo Grande. Hoje, economiza tempo e dá sobrevida àqueles pacientes para não ter que vir 3 vezes por semana de ônibus ou van na capital. Nova Andradina tem UTI, Ponta Porã tem UTI. Um hospital novo em Três Lagoas está lá em plena construção, nós vamos entregar ainda esse ano. O novo hospital da Grande Dourados, eu dou ordem de serviço. Daqui provavelmente a 15 dias a empresa ganhadora da licitação inicia as obras. A nova Santa Casa de Corumbá. E agora em março a gente deve entregar aqui o Hospital do Trauma, o novo acelerador linear, que você sabe que nós tínhamos um obsoleto que faz radioterapia, o Hospital do Câncer está lá, nós já edificamos os pavimentos do Hospital do Câncer. Então nós trabalhamos essa organização regional. Isso não se faz em curto espaço e no meio a uma crise, mas assim, a regionalização está organizando a saúde do Mato Grosso do Sul para o atendimento mais próximo das pessoas. E a caravana, ela cumpriu um papel fundamental, 54 mil cirurgias. Quer dizer, eram 54 mil pessoas que estavam na fila, das 90 mil que nós tínhamos. Hoje ainda, pelas estatísticas, tem 37 mil pessoas aguardando por uma cirurgia. Aí a gente pergunta, se não tivesse a caravana, nós não teríamos 34, nós teríamos mais de 100 mil pessoas aguardando. Então a caravana volta para a gente diminuir ainda essa fila, enquanto essa estrutura regional de saúde põe em funcionamento. O Hospital do Trauma é uma obra que iniciou há 21 anos atrás. E a gente vai entregar. Está completando maioridade. Já está completando maioridade. O Hospital Regional, ali, que vocês conhecem aqui em Campo Grande, nós vamos ter uma obra, um anexo ao Hospital Regional, que vai ser ali, além de um centro de diagnóstico, custeado com recursos estaduais, para apoio aos exames e as complexidades da medicina, nós vamos ter ali um centro de reabilitação. Mato Grosso do Sul não tem um centro de reabilitação. Às vezes as pessoas que passam por um acidente, algum problema, então não tem. Então esse centro de reabilitação, nós já estamos com o recurso garantido, isso é recurso da bancada federal que nos ajudou e recurso do governo do estado e que faz parte dessa organização. Então a nova caravana, ela vem para cobrir essa lacuna de 37 mil pessoas que ainda estão na fila. E isso é aquele que tem o seu registro no sistema.
Tem muitos que não têm. Quando nós começamos a fazer a cirurgia de catarata, apareceu pessoas que não estavam cadastradas no sistema. E nós fizemos as cirurgias. Então, ela é importante. Enquanto a gente organiza a regionalização, por exemplo, Dourados, nós vamos reabrir o hospital de cirurgias eletivas da Grande Dourado. Por quê? Porque lá também tem um grande número de pessoas aguardando na fila por uma cirurgia. Isso é um apoio do governo do estado e uma parceria com as prefeituras. Aqui em Campo Grande, a caravana ela vai percorrer as escolas. Por que as escolas? Nós identificamos que 15% do baixo rendimento escolar dos alunos da rede pública ou é problema de visão ou é problema de audição. O aluno não enxerga direito ou o aluno não ouve direito. Então nós vamos dar oportunidade para esses alunos passarem por um exame de visão ou de audição e o Estado vai proporcionar o óculos ou o aparelho auditivo para a gente inserir esse aluno e diminuir o problema do baixo rendimento escolar. Isso a gente já fez uma parceria com a Secretaria Municipal, o prefeito Marquinhos já concordou. Nós vamos para dentro das escolas municipais e as escolas estaduais, todas de Campo Grande, e depois nós vamos fazer isso também em todo o interior, levando esse trabalho que eu acho que é fundamental para a gente inserir esses alunos com tranquilidade para ter um bom rendimento escolar. Então a caravana volta, a estrutura regional vai funcionar bem, entrega o hospital aqui, entrega em Três Lagoas, monta em Dourados, faz em Corumbá, Ponta Porã já está muito bem, Coxim, aumentando as especialidades agora, não é só hemodiálise, tem outro, tudo com tomografia, tudo com mamógrafo digital para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então eu vejo assim, mudou bastante, porque antigamente vinha tudo para a capital. Então hoje a gente consegue já ter um cenário de uma regionalização que está funcionando, sabemos das dificuldades, agora a gente está enfrentando isso com planejamento. E a hora que tiver toda essa estrutura hospitalar funcionando bem no interior, custeada com recursos do governo do estado, eu tenho certeza que nós vamos ter uma saúde mais próxima das pessoas que hoje necessitam desses atendimentos. O governador, saindo hoje aqui do programa, o senhor vai para o seu gabinete para assinar com o prefeito Marquinhos Strade contrato para a construção de 1.138 unidades habitacionais em Campo Grande. Como é que foi essa rotina de política habitacional durante os seus 3 primeiros anos de governo? Atendeu a sua expectativa, a plataforma de campanha? Olha, Sérgio, atendeu porque o grande agente financiador da habitação nacional era o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida contingenciou os recursos praticamente para 1/3, quer dizer, dos 100% que tinha, sobrou 30% de recursos. E aí os estados tiveram que, como daquele ditado, se virar nos 30 para dar conta de fazer habitação. E nós, no Mato Grosso do Sul, nós já entregamos, estamos em construção, com mais de 18.620 casas. Só em Campo Grande são 4.878 residências, entre as já entregues, as que estão para ser entregues e essas que nós assinamos hoje, que vão começar a construção. Então, atingiu a expectativa, por quê? Porque nós tivemos uma diminuição dos recursos, o governo federal diminuiu, mas nós aqui fomos extremamente competentes, e aí eu quero agradecer muito o trabalho da equipe da GEAB, Maria do Carmo e a sua equipe, além de criar o programa do FGTS, do lote urbanizado, do próprio Minha Casa Minha Vida, o resultado do setor habitacional no Mato Grosso do Sul é o melhor do Brasil. Se você olhar os indicadores dos outros estados, e o que é isso? É eficiência administrativa, uma boa equipe, em sintonia com a prefeitura. Você vê Campo Grande praticamente ficou paralisado os novos projetos habitacionais na gestão anterior, e a gente retomou com a gestão agora com Marquinhos uma boa parceria que possibilita. Hoje, se não fosse o governo do estado e a prefeitura de Campo Grande juntos, terreno, contrapartida, equipe técnica para poder desenvolver os projetos do setor empresarial, não teria essa assinatura das 1.138 casas e outras que estão no interior. Então eu acho que a gente cobre, eu fiz uma conta, nós entregamos 17 casas todos os dias durante esses 3 anos de governo. Então isso é um número extremamente positivo. Perante o quê? Perante a maior crise. Isso
O sistema habitacional brasileiro paralisou. Teve estado que não contratou nenhuma unidade habitacional. Nenhuma nesses últimos anos. E nós contratamos aqui, entregamos e continuamos lançando novas habitações que vão dar uma moradia digna, com certeza. Essas 1.138 de hoje, daqui uns dias terão mais, porque essa faz parte de um programa. E nós temos um outro programa, que é parceria da Prefeitura, Governo Federal e Governo do Estado, que nós deveremos lançar mais habitações para Mato Grosso do Sul, e em especial aqui para Campo Grande. Governador Reinaldo Azambuja, o senhor citou aí na área da saúde, melhoria nesse setor, né? Construção ou reformas de hospitais. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa parceria com as prefeituras do interior, uma parceria muito importante, não é? Porque é o que nós falamos, nós estamos falando de crise. Crise passa o país, a maioria dos estados, e mesmo assim o governo de Mato Grosso do Sul conseguindo ajudar os nossos municípios. Olha, Marquinhos, nós fizemos um programa de investimento em infraestrutura que talvez inédito no país. Enfrentar a crise todo mundo enfrentou. As famílias enfrentaram, porque o cidadão sofreu muito com a crise. Os governos também tiveram que enfrentar. Alguns sucumbiram. O que é isso? Alguns governos não deram conta. Hoje nós temos, dos 27 estados brasileiros, 20 estados hoje estão inadimplentes. Folha atrasada, não paga os encargos da dívida, não consegue ter certidão negativa, e quanto mais falar em investimento. Se você não paga salário, você não tem investimento. E eu posso dizer que nós conseguimos, mesmo nesses anos difíceis, montar uma plataforma de investimentos que leva obras para os 79 municípios, sem fazer empréstimo, tá? Isso é dinheiro do povo sul-mato-grossense. Nosso governo soube economizar, nós economizamos ali no Fundersul, no FAI, na CID, no recurso próprio, para poder fazer o quê? Habitação, que é o número que eu falei para vocês, infraestrutura, saneamento. Nós vamos praticamente dobrar o volume de saneamento em 4 anos. O que é o volume? O tamanho de casas que tem hoje coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Isso não é pouca coisa para 4 anos de crise. A empresa de saneamento, em parceria com a FUNASA, que é o governo federal, que tem ajudado muito, e nessa parceria a gente tem levado saneamento a diversos municípios, mas principalmente na infraestrutura. Eu posso dizer para você, todos os municípios hoje têm obra de infraestrutura sendo realizada com recursos próprios do governo, sem empréstimo. Por que eu falo sem empréstimo? O governo anterior tomou empréstimo de mais de 2 bilhões de reais. E essa conta começou a ser paga dia 15 de fevereiro de 2015. Então o governo emprestou, fez obras, algumas até que hoje estão sendo debatidas aí pela qualidade das obras executadas, e o povo começou a pagar essa conta em fevereiro de 2015. Nós estamos realizando obras nos 79 municípios com recurso próprio do cidadão sul-mato-grossense, não é empréstimo, quer dizer, nós não estamos endividando o Estado. Então eu posso dizer que a gente teve capacidade de enfrentar a crise com planejamento, com organização, com entregas importantes. Isso acontece, daqui um dia a gente entrega ali aquela obra da Euler de Azevedo. Se você for lá no núcleo industrial do Indu Brasil e no polo empresarial norte aqui de Campo Grande, 2 obras importantíssimas. Por que eu digo os núcleo industrial? Porque as obras que a gente faz no núcleo industrial é para gerar mais emprego, trazer mais empresas. Agora em junho nós vamos inaugurar ali no polo industrial do Indu Brasil a maior fábrica de proteína vegetal da América do Sul, que é uma fábrica da ADM, com investimento deles, mas com parceria com o governo do estado, numa infraestrutura para melhorar o polo empresarial ali, o núcleo industrial. Daqui uns dias, o outlet de Campo Grande vai ser realidade. Por quê? Nós já concluímos ali a rotatória que dá acesso ao outlet, que é um compromisso do estado, para aquele outlet poder funcionar e gerar mais de 1.000 empregos às pessoas para trabalhar, os lojistas, as lojas que vão ser estabelecidas. Então, eu entendo que nós soubemos preparar o Estado para enfrentar a crise. Tivemos desafios, tivemos pautas extremamente impopulares, né, de ser tomada, diminuir o tamanho do Estado, uma pauta tributária, uma reforma administrativa, previdenciária que nós enfrentamos no ano passado,
que é extremamente necessária para o equilíbrio do Estado, mas eu posso dizer assim, a gente, com toda dificuldade, que é a mesma que as famílias passaram aí, muita gente perdeu emprego, muita gente teve que tirar o filho da escola privada para vir para o setor público, diminuiu a renda do cidadão brasileiro nesses anos de crise, mas graças a Deus nós não sucumbimos. Eu acho que Mato Grosso do Sul avançou, a gente tem indicadores extremamente positivos e agora é manter esses investimentos, organizar a regionalização da saúde, atenção especial com a segurança, educação, melhor salário de professor do Brasil, quem paga é Mato Grosso do Sul, mas não é só isso. Pagar salário, eu acho que é um estímulo, principalmente aos nossos professores, de ganhar bem para poder ministrar uma boa aula. Mas o grande avanço na educação foi o aprendizado do aluno. Mato Grosso do Sul foi um dos poucos estados brasileiros que melhorou as notas no IDEB. Isso se deve a um planejamento, a uma organização, a um trabalho feito pelo setor educacional. Bem, governador, o senhor fazendo um balanço positivo, né? Mesmo assim a população cobra, né? Cobra das prefeituras, cobra do governo do estado. E aí nós precisamos falar, o senhor lançou aí, olha, obra, né, para encerrar, obra zero. Mas nós ainda, com alguns apoiando, outros achando que deveria abandonar, e o Aquário do Pantanal, que não começou na sua administração, né, mas que precisa de alguma maneira. As pessoas falam, mas vai ainda utilizar recursos do governo do estado para terminar a obra. Muito mais difícil que isso é deixar aquilo ali abandonado depois de tanto dinheiro investido, não é, governador? Primeiro, Marquinhos, dizer o obra inacabada zero. Esse foi um programa que nós fizemos para acabar todas essas obras que iniciaram em governos anteriores, não vou falar só do anterior, mas de muitos governos. Eu falei aqui, Hospital do Trauma, a Carmen ainda brincou, está completando maioridade, 21 anos. Nós estamos praticamente terminando as 234 obras inacabadas que ficaram dos governos. Isso aí é respeito ao dinheiro público. Não foi nós que iniciamos, mas nós estamos terminando escola, presídio, faculdade, hospital, inúmeras obras. E o Aquário é uma delas. Eu tenho minha posição do Aquário muito clara. Eu sou contra aquele Aquário. Eu acho que ali gastou dinheiro do cidadão sul-mato-grossense erradamente. Eu preferia construir 5 hospitais do que construir um aquário. Mas o governador anterior resolveu construir o Aquário. E eu acho que também é difícil deixar aquela obra mais um elefante branco inacabado. Então nós estamos ali, só que nós precisamos ali ter o aval da Justiça. Nós já temos o aval do Ministério Público, nós já temos o aval do Tribunal de Contas. E por que nós queremos que a Justiça homologue o acordo que nós estamos fazendo? Porque nós fizemos uma planilha e apresentamos a ele que precisa 40 milhões para terminar o Aquário. Eu não quero ser responsabilizado pelo que eu não fiz. Porque aquela obra foi contratada por 88 milhões, o governo anterior pagou 203 milhões e não terminou a obra. Nós queremos terminar o Aquário, até entregar, mesmo recebendo críticas, como você falou, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas se terminar o Aquário, nós vamos terminar todas as obras inacabadas. Ou se perde 203 milhões que já foram vai jogar pelo ralo. Discutir se foi certo ou errado, eu acho que foi errado, tá? Eu tenho essa posição. Eu, governador Reinaldo, não aplicaria 200 milhões num Aquário. Eu acho que o Mato Grosso do Sul tem muitas outras prioridades do que um Aquário. Mas se der para terminar e a Justiça homologar o acordo, você pode ter certeza, nós vamos terminar, entregar aí à sociedade sul-mato-grossense, eles que façam ali o juízo de valor, né, se vale ou não aplicar. Eu acho que deixar a obra inacabada é muito ruim, tanto que nós tratamos com respeito e hoje nós vamos aí praticamente concluir todas essas obras inacabadas que ficaram aí dos governos anteriores em respeito ao dinheiro público que foi aplicado. E vamos, se a Justiça homologar, também concluir o Aquário do Pantanal. Eu sei que o Sérgio está querendo falar a respeito de política, então vou abrir falando o seguinte: 2018, ano de eleição, e o senhor está preparado para algumas mudanças no seu governo, já que abril, os secretários, candidatos precisam chegar, olha, governador, vou aí me candidatar, vou colocar o nome à disposição da população. E nós sabemos do trabalho das secretarias, como é que está hoje caminhando e que caminha bem.
senhor já está preparado para a mudança de alguns nomes, governador? Olha, essa é uma dinâmica normal no governo, né? Todo dia 7 de abril é a data limite para quem pretende ser candidato deixar o governo. E com certeza nós teremos alguns bons nomes, porque nós temos uma equipe extremamente competente. Eu digo, se nós conseguimos superar as crises e avançar mesmo no momento pior da economia nacional e da criminalização da política nacional que foi feita aí durante esses anos, a gente deve à equipe. Ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço muito a minha equipe, aos funcionários públicos estaduais que dedicaram aí seu empenho, seu trabalho. Aquele que vai deixar o governo, lógico, vai pleitear até as convenções, que é dia 15 de agosto, né? Então tem um tempo ainda longo, para pleitear a viabilidade de candidaturas. E isso é normal, nós temos bons nomes aí pleiteando, nós temos dentro da estrutura de governo o secretário Marcelo pleiteando aí como pré-candidato ao Senado, o secretário Eduardo Riedel como um pré-candidato ao Senado e outros secretários e cargos em confiança pleiteando ser candidato a deputado estadual, candidaturas a deputado federal. Isso faz parte da dinâmica da política, nós vamos respeitar isso, eles vão se afastar do governo e vão trabalhar. O governo vai cuidar do Estado. A função do governo é que eu tenho dito. Hoje a gente fica muito preocupado, as pessoas, vai ser candidato à reeleição, isso já está decidido, não está? Isso é uma questão do partido. O partido está conversando com os aliados, está montando aí a chapa. Eu acho que a população, falei recentemente, tive um café da manhã com o Geraldo Alckmin, que deve ser o candidato do PSDB à presidência da República, e ele disse, a população vai despertar para as eleições, analisar realmente candidaturas, viabilidade de candidaturas, pós a Copa do Mundo. Até lá nós temos muito trabalho a ser feito, nós estamos aí com problemas que você falou no início aqui, emergência em município, obra para ser iniciada. Então o governo vai cuidar do governo e o partido vai cuidar das eleições e trabalhar ali com os aliados para a gente poder fazer a boa dinâmica e fazer as boas entregas à população sul-mato-grossense. Governador, o seu governo foi um governo de superação. Já começou a superar crises, né, que não estavam previstas. E terminou, 2017 foi um ano atípico, né? O senhor enfrentou vários problemas conjunturais, incluindo essa questão da criminalização da política. O senhor considera que todos os obstáculos de ordem política foram superados? Eu entendo que sim, Sérgio. Nós vivemos o país, ele criminalizou a atividade política. Bons e maus políticos existem, como tem em todas as profissões. Eu acho que a gente deve responder por si próprio. Eu falo, estou há 21 anos na vida pública. Me orgulho disso, eu não tenho vergonha de ser político. Eu me orgulho de ter sido prefeito 8 anos, deputado estadual 4 anos, deputado federal 4 anos e agora 3 anos e 2 meses como governador do estado. Eu sempre digo, às vezes as pessoas criminalizam a política. Eu falo, esse é honesto, aquele é corrupto. O corrupto que rouba dinheiro público, ele tem que ir para a cadeia, devolver o dinheiro e ressarcir o cofre público. Agora, você não pode criminalizar o político. Eu estou há 21 anos, eu nunca tive uma condenação. Eu fui investigado várias vezes, o Ministério Público investiga os homens públicos, isso faz parte da dinâmica. Eu, quando prefeito, o promotor me investigou, quando o deputado, o Ministério Público te investiga, quando o deputado federal, você já tem a prerrogativa de foro, aí o procurador lá da República te investiga, e aí você tem investigação, mas você eu nunca tive uma condenação, nem um processo, nada. Eu tenho, assim, essa questão, muitas vezes, da criminalização. As pessoas, quando você tem muitas vezes uma investigação de algo do seu governo, muitas vezes as pessoas já colocam a pecha e o rótulo de que você é culpado. E todo cidadão tem direito à defesa e ao contraditório. O homem público também tem. Aquele que cometeu erro, que fez algo errado, que pague pelo que fez. Agora, você não pode pagar por aquilo que você não fez. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande de que a gente faz uma boa política, com responsabilidade. Governo precisa ter responsabilidade. A gente não consegue resolver todos os problemas, porque são muitos vivenciados, mas se você olhar na plataforma que nós apresentamos à população lá em 2014, a gente vem cumprindo muito daquilo que a gente prometeu
mesmo enfrentando a maior crise da história do país. E eu não tenho dúvida que no momento a população vai parar para pensar sobre as eleições. E aí ele vai decidir, tomara que tenham aí candidaturas, né? Porque tendo vários candidatos, você tem várias opções de escolha, não precisa querer ganhar no WO. Você pode ganhar disputando, colocando o seu nome à disposição. E eu não tenho vergonha, eu acho que nós precisamos, assim, a política brasileira foi criminalizada aí por um grande cenário e houve realmente excessos em vários partidos, teve muitas pessoas que utilizaram o setor público em benefício pessoal, se utilizou do recurso público para enriquecer ilicitamente. Esse tem que ser condenado, devolver o dinheiro lá para o setor público. Agora, nós vivemos numa democracia. Democracia, você tem o ambiente de um Congresso Nacional, as leis precisam ser aprovadas, ninguém vai fazer as mudanças no Brasil com autoritarismo. Tem gente pregando hoje aí a volta do autoritarismo, né? Isso é perigoso. Vamos continuar. E o cidadão, ele tem a liberdade da escolha. Ele pode votar em A, em B, em C ou em D. Então, ele terá aí a oportunidade, desde presidente da República até deputado estadual, de escolher o que ele entende que é melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Governador, 3 anos após a sua posse, nós percebemos que o leque de apoio dos partidos políticos aumentou, ou seja, os políticos, partidos políticos dando apoio à sua administração. E claro que também é importante ter a oposição, aquela oposição séria. Como é que nesses 3 anos o trabalho do governo do Estado, a Assembleia Legislativa, os deputados e o governador Reinaldo Azzedonco? Olha, primeiro eu quero agradecer muito ao trabalho da Assembleia Legislativa, porque nós tivemos pautas ali, Marquinhos, extremamente impopulares, mas necessárias à manutenção do equilíbrio financeiro do Estado. E a Assembleia nunca faltou. Mesmo aqueles de oposição foram responsáveis de deixar pautar os projetos, não obstruir votações e decidir democraticamente. A Assembleia é o Parlamento é o espelho da sociedade. Ou sim ou não, todos os projetos importantes foram votados. Alguns aprovados, outros muitas vezes até rejeitados, mas aquilo que era essencial para o equilíbrio do Estado, a Assembleia nunca se furtou. Então eu parabenizo a Assembleia, os 24 deputados e deputadas lá da Assembleia, pela dinâmica que implantaram. Se você olhar o número de projetos votados no ano de 2017, foi o maior da história da Assembleia. Então mostra que os deputados estão trabalhando, que eles estão cumprindo o seu papel. A gente ampliou uma base ali importante, a base apoiou o governo do Estado na aprovação desses projetos, que fez de Mato Grosso do Sul a menor estrutura administrativa do país. O que significa isso? Nós temos o menor número de secretarias de todos os estados brasileiros. Hoje nós temos um teto de gasto. Ninguém pode gastar no ano posterior à inflação do ano anterior. Quer dizer, se você só pode crescer despesa pública no limite da inflação. Isso é o quê? Controle de gasto, evitar a gastança desenfreada, que muitas vezes compromete as finanças estaduais. Enfrentamos a pauta previdenciária. Hoje o Estado tem um regime de previdência que vai ser saudável no futuro. Vamos preservar as aposentadorias do futuro do servidor que hoje está na ativa ou aquele que está aposentado, de ter a garantia do recebimento. Olha os estados brasileiros, a maioria não consegue pagar mais a previdência do servidor. Então, eu entendo que nós fizemos uma boa parceria com a Assembleia, votamos essas leis importantíssimas e avançamos numa pauta que é extremamente positiva de ser um Estado responsável, transparente, nota 10 em transparência. Não é dito pelo governador. Ministério Público Federal, Núcleo de Controle das Contas Públicas deu nota 10. Como era a transparência em Mato Grosso do Sul quando nós assumimos o governo? Nós éramos o último estado em transparência do país. Nossa nota era 1,4. E hoje as pessoas acessam o portal de transparência e conhecem o governo, despesas, aonde é gasto, as receitas de onde vem, as obras, os contratos. Então tudo isso mostra que a gente foi responsável
e transparente nas nossas ações para superar os desafios aí. A gente fica muito contente com a parceria que nós tivemos com a Assembleia Legislativa e com a bancada federal também. A bancada federal, todos ali foram extremamente generosos em colocar as emendas para o Estado, a gente dobrou de valor e isso possibilitou levar obras para os 79 municípios do Mato Grosso do Sul e investimentos importantes também aos 79 municípios. Bem, nós sabemos que o senhor fecha o ano de 2017 com o balanço. Quando iniciou 2017, cada secretário já sabia o que é que tinha, os objetivos. Para 2018, quais são os desafios? Os desafios é concluir aqueles processos e os contratos de gestão. Cada secretaria assinou com o governo do Estado um contrato de gestão. E que é o quê? Melhorar a eficiência da Secretaria de Investimento. O que é a segurança pública? Diminuir ainda mais os índices de criminalidade. Educação, ampliar as escolas em tempo integral e ampliar o aprendizado dos nossos alunos. Saúde, o que é? A regionalização, caravana da saúde, organizar essa teia de hospitais regionais que dão suporte e atendimento às pessoas. E a caravana da saúde é para diminuir o sofrimento daqueles que estão aí há anos na fila. Nós já operamos 54 mil pessoas, mas ainda tem mais de 30 na fila. Aí as pessoas falam, mas se caravana ela é vantajosa? Claro que é. Se não fossem 54 mil cirurgias da caravana, nós teríamos hoje mais de 100 mil pessoas na fila aguardando, ou para catarata, ou para ortopédica, ou para cirurgia ginecológica, ou outras cirurgias que são importantes. Então eu entendo, Marquinhos, que a gente conseguiu, nesse ambiente aí, organizar o Estado com planejamento. Nada se faz sem planejamento. E os contratos de gestão, os desafios são as entregas, rodovias, parceria com os municípios, e isso vai continuar. Você vê, nós não partidarizamos o governo, isso é muito importante. 79 municípios têm 79 prefeitos e prefeitas de N partidos. Então, todos os prefeitos e prefeitas têm obras e apoio do governo do Estado, independente se é filiado ao partido A, partido B, partido C. Por quê? Porque a gente não governa para partido, a gente governa para pessoas. E a gente deu uma atenção a esses municípios, parceria aqui em Campo Grande, mesmo nós fizemos uma grande parceria com o prefeito Marquinhos, em obras emblemáticas, Via Parque com a Mato Grosso. Ali foi dinheiro do governo do Estado em parceria com a prefeitura, o apoio para recuperar obras, recursos que estavam paralisados aí há mais de 4 anos. Então, o Estado deu dinheiro da contrapartida, porque a prefeitura não tinha os recursos, e mais de 230 milhões em obras na capital estão podendo ser feitas. Euler de Azevedo, os núcleos industriais, essas obras estruturantes, Hospital do Trauma, acelerador linear, Hospital do Câncer, tudo isso são coisas entregues à população de Campo Grande e do interior, que são recursos que nós trabalhamos aí conjuntamente. Então eu acho que governar com planejamento é importante. Você não deve no governo fazer um governo de atender aí conforme acontecem as emergências, de improviso. Eu acho que o governo tem que ter planejamento. E esse planejamento possibilitou a gente enfrentar a maior crise econômica, a maior crise política e ter resultados positivos em diversas áreas. Às vezes as pessoas, a gente é muito crítico, né? Nós mesmos, tem maneira, a gente critica muitas coisas, mas eu falo assim, vamos olhar nos outros estados, inclusive nos vizinhos nossos, para ver como está a situação, para ver o quanto o Mato Grosso do Sul avançou. Sexta-feira foi publicado aí o ranking de geração de emprego a nível nacional. Sim. Vocês devem ter acompanhado isso. Nós já somos o segundo em geração positiva de emprego. O ano passado nós fechamos o ano em 4º lugar. Esse ano nós já somos o segundo. O que significa? A economia do Mato Grosso do Sul está reagindo à crise, está gerando oportunidade de emprego e a gente começa a fortalecer a economia, dando oportunidades à nossa gente. Não tem nada mais que dignifica o ser humano do que ter possibilidade de um bom emprego, de trabalhar, de ter ali sua oportunidade de construir sua vida com dignidade. Então acho que isso é um ganho
pelo trabalho que nós fizemos na área do desenvolvimento. A Secretaria de Desenvolvimento trabalhou muito nisso, geração de emprego, regularizou os incentivos, avançou no licenciamento ambiental e a gente conseguiu fazer esse panorama que dá um crescimento à economia sul-mato-grossense, mesmo enfrentando aí essa crise enorme para o que o nosso país passou. Governador Reinaldo Azambuja, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, esse balanço dos 3 anos. A e-mail do senhor falando, olha, é o PSDB responsável pelas eleições de 2018 e que a eleição começa após a Copa do Mundo, mas o governador Reinaldo Azambuja é candidato à reeleição? Olha, isso é algo que o partido vai decidir junto conosco. Eu acho que ninguém é candidato de si mesmo. Você tem aliados, você tem aí um trabalho realizado e eu acho que esse trabalho a gente tem que realmente defender esse legado, porque é um legado difícil. Nós enfrentamos os piores momentos da economia e da criminalização da política nacional. Graças a Deus, com o apoio aí da população e de todos, Mato Grosso do Sul não sucumbiu à crise. Isso é importante dizer, nós superamos a crise e o partido, e nós todos estamos conversando com os aliados. Então eu não tenho dúvida que esse legado de trabalho e de responsabilidade que nós fizemos, o partido PSDB, com todos nós teremos aí capacidade de fazer aí o encontro de uma grande aliança com seriedade e com responsabilidade. O partido conduz isso e nós vamos estar aí aguardando, como diz aquele ditado, os próximos capítulos aí para a gente ver na dinâmica da política. Enquanto isso, Marquinhos, trabalhar pelo Mato Grosso do Sul. Tem muito problema, muita município em emergência e enquanto a gente cuida do governo, o partido cuida das eleições. E pelo seu balanço, claro que aí esse trabalho credencia para a reeleição nesse ano de 2018. Essa é uma análise que todos têm que fazer, né? Não é só o governador. Acho que tem que pôr na balança, será que nós fizemos um governo responsável, enfrentando os enormes desafios aí, que foram esses anos de crise aí, não sucumbimos à crise, é bom dizer isso. Olha, tem estado aí que ainda não pagou o 13º de 2016. E nós estamos aí com folha em dia, investimentos em dia, obras acontecendo, uma estruturação boa acontecendo na área de saúde para dar um suporte, segurança, desenvolvimento, assistência social. Fizemos uma bela reunião com as famílias do Vale Renda no sábado e ali você vê o crescimento social, porque não é só receber aquilo que era R$170, que é o valor do Vale Renda, e nós aumentamos para 180. Principalmente dar oportunidade àquelas famílias do crescimento social com os cursos de qualificação. Lá nós vimos uma leva de empreendedores individuais que saíram do Vale Renda, criando alternativa social de mostrar, olha, é possível sair do programa social e ter a minha próprio negócio, conduzindo esse trabalho com os cursos de qualificação, com rede solidária, com todo esse trabalho. Então eu acho que nós temos assim extremamente algo positivo, que foi governar na crise com responsabilidade e fazer as entregas que nós estamos fazendo à população. Governador Reinaldo Azambuja, muito obrigado pela sua participação e uma excelente semana. Olha, eu que agradeço a vocês, Sérgio, Carmen, você, Marquinhos, a toda a equipe. Um grande abraço a vocês aí e que Deus abençoe o nosso querido Mato Grosso do Sul e essa querida população. Um grande abraço. Muito obrigado. Conversamos com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Carmen,